Meus irmãos, nós precisamos andar realmente pela fé. Nós já começamos falando aqui sobre a dificuldade que nós temos de ter controle, de achar que controla alguma coisa, de achar que domina as circunstâncias ou que a gente pode planejar alguma coisa. Já Tiago, o apóstolo, na epístola, já falava que a gente não pode fazer planos sem que Deus esteja inserido nele. Quem garante que você vai estar aqui? Quem garante que você vai conseguir chegar? Então até Tiago fala, se Deus quiser, lembra da advertência dele? Mas por que isso? Porque a fé motiva a obediência. A fé motiva obedecer a Deus. É pela fé que a gente obedece. Engraçado, a gente vê isso lá em Lucas, no capítulo 17, quando os discípulos próximos a Jesus, os apóstolos, chegam para ele e falam assim, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus fala, vocês devem perdoar muitas vezes, 70 vezes 7. Porque lá no judaísmo se ensinava que você deveria perdoar até 3 vezes, você devia perdoar seu irmão, porque você tinha uma espiritualidade elevada, no padrão lá do judaísmo. Jesus vem falar, não é por aí não, você deve perdoar muito mais, todas as vezes que forem necessárias. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, aumenta a nossa fé, porque só com muita fé que a gente consegue chegar nesse nível. A fé motiva a obediência. Meus irmãos, para aturar certas pessoas, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé, porque tem gente que é difícil a gente aguentar. Nesse mundo aí tem gente que tem uma dificuldade terrível. É muita pressão na mente do sujeito. Mas a gente obedece e aprende a obedecer pela fé. A fé motiva a obediência. Tem um hino do cantor cristão, o 301 do cantor cristão, que fala isso. Ele fala, crer e observar tudo quanto ordenar. Ou seja, ter fé e obedecer. O fiel obedece ao que Cristo mandar. A obediência anda junto com a fé. Por que a criança obedece o pai? Porque crê que o pai está certo. Por que a criança obedece a mãe? Porque acredita que ela está certa. Quando a criança começa a achar que a mãe está errada, ela desobedece. Pode ver. A obediência é uma consequência da fé. A obediência a Deus é uma consequência da fé. A outra coisa, meus irmãos, é porque a fé faz a gente enxergar aquilo que não existe. Lá em Hebreus capítulo 11 vai ter uma definição de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Isso é a fé. É o fundamento daquilo que a gente tem expectativa, esperança. E é a convicção daquilo que a gente não enxerga aqui, no momento, imediatamente. Então a fé, ela faz a gente ver o que não existe. Mas não é assim. Quando você entra num curso, primeiro dia na faculdade, o que você está vendo no primeiro dia da faculdade? A formatura. Você está ali esperando a formatura. Você está amando o seu namorado. O que você vê quando olha para o pato? O casamento. Por quê? Porque é o casamento, pela fé, lá na frente, que você vai alcançar com... Eu falei pato? Não, para o jovem. Desculpa, eu quis falar jovem. A gente começa na expectativa daquilo que a gente não tem, mas crê que terá. Acredita que terá. Meus irmãos, é pela fé que a gente vê que a obra de Deus não está pronta ainda, que a obra não está completa. Tem uma foto ali que eu acho muito interessante, é a primeira foto, isso. Vocês sabem o que é isso aí? Isso é um quadro.
A gente vai vivendo, né, nas circunstâncias, na nossa visão limitada, a gente vive assim, olhando um quadro dessa maneira. Aí vem o problema, vem uma pancada aqui, vem um sofrimento ali, vem uma dor, uma perda, vem uma tragédia muitas vezes. A gente está olhando as coisas distorcidas, a gente não está vendo o resultado final. Pela fé, a gente consegue experimentar um pouquinho daquilo que Deus já viu, daquilo que Ele já sabe, e é a próxima figura aí. Deus, quando olha, Ele olha isso, o quadro pronto. Nós olhamos a distorção, nós olhamos o verso do quadro, mas Deus está olhando o quadro pronto. E é a fé que faz a gente enxergar os dois lados, a fé que nos dá esperança de que aquela coisa sem forma, sem definição, se transforme no quadro pronto, nesse quadro que está aí. Porque é assim que Deus enxerga. Ele vê tudo pronto, mas a gente não consegue, pela limitação, pela fraqueza, pelos traumas da vida, a gente não consegue enxergar, mas pela fé a gente consegue ver as coisas que se esperam e aquelas que não se veem. Meus queridos, a fé faz viver o presente. Agostinho, né, de Hipona, também chamado de Santo Agostinho, ele falava que Deus vive no presente eterno. Para Deus é sempre o agora eterno. É isso que Agostinho fala. E eu citei isso aqui outro dia e volto a dizer: a gente, pela fé, vive o presente, o dia, cada dia. Muitas vezes a gente espera o aniversário para dar um abraço na pessoa. A gente espera o Natal para dar um abraço na pessoa. A gente espera o Réveillon, o final do ano, para dar um abraço. Ou para dar palavras gentis, palavras de amor. A gente deixa para essas datas. O que você está esperando para o próximo ano? Para o dia 1º de janeiro você fazer. Não espera, faça hoje. Faça hoje. O que você puder fazer, faz hoje. Hoje é o dia. A gente, pela fé, vive o presente. O passado serve para muito pouco. Passado serve para quase nada. Aliás, eu acho que o passado só serve para ensinar a gente. E muitas vezes a gente só fica olhando o passado, não é mesmo? Você não já pensou assim: poxa, se eu pudesse voltar lá atrás e mudar aquilo que eu fiz, aquela decisão que eu tomei, se eu pudesse voltar no passado. Mas você já pensou, já parou para pensar que se você e eu pudéssemos voltar sempre para o passado, não haveria futuro? O futuro ia ser sempre bagunçado, porque toda hora alguém ia voltar para mudar alguma coisa. A gente não tem que ficar olhando e voltando ao passado, a gente tem que olhar o hoje, o presente. Nós caminhamos para um alvo, nós caminhamos para a eternidade, nós caminhamos para os projetos que a gente tem, e é bom que tenha. Mas nada disso vai acontecer se não vivermos o hoje, o presente, o aqui e o agora. Deus vive assim, na eternidade do agora. Então, o passado para Ele é agora, porque Deus não está limitado ao tempo. O futuro para Ele é agora, porque Ele não está limitado ao tempo. Nós que estamos limitados ao tempo, precisamos aprender com Deus a viver o agora, o hoje, o já. Se você quer fazer alguma coisa, faz agora. Eu vou começar a ler a Bíblia em 1º de janeiro. Não, começa hoje. Começa hoje, agora. Eu leio um versículozinho, leia pelo menos esse versículo, mas leia agora. Eu vou começar a ler um livro, vou esperar janeiro. Não, começa agora a ler o livro. Eu vou começar a me preparar para um concurso ano que vem. Vou fazer concurso. Começar em janeiro. Não. Olha, nós estamos no dia 27 de dezembro.
é um bom dia para se começar a estudar para concurso. Começa agora, hoje. Eu vou esperar em 5 de janeiro, meu marido faz aniversário. Eu vou fazer uma graça para ele no aniversário dele. Não, faz a graça agora, para o miserável, é hoje. Faça hoje a graça. Não fique ensaiando essa dancinha, dança hoje, mulher. Porque tem que ser agora. É hoje. É já. Se você quer fazer uma gentileza, faça agora. Se você quer fazer um agrado, faça agora. Hoje é o dia. A gente fica sempre jogando para frente e não sabe o que vem. Meus irmãos, é pela fé que a gente vive o agora. E aí, eu convido você, concluindo essa breve palavra, a fazer como aqueles discípulos de Jesus. Pedir ao Pai que acrescente fé. Eu tenho pedido isso, porque a minha fé é muito pequena. Eu sou muito limitado. Eu sou muito fraquinho. Então eu preciso dele, que ele me acrescente fé. Acrescente fé, para eu poder enxergar mais adiante aquilo que ele já preparou para mim. Acrescente fé para eu poder ver aquele quadro bonito como algo que é perfeitamente realizável, que ele planejou para a gente. Porque ele me acrescente fé para eu poder obedecê-lo e segui-lo com maior autenticidade, com maior sinceridade, com coerência na sua palavra. Que ele me acrescente fé para eu poder desfrutar o presente, porque hoje é o presente, e é um presente que a gente recebeu. A música que foi cantada, Tu és meu respirar. É meu respirar. Nunca foi tão coerente, tão contextualizada essa palavra, essa letra. Tu és meu respirar. Meus irmãos, como respirar se transformou em algo precioso que a gente não percebia. Oxigênio, oxigenação, pulmão funcionando. Tu és meu respirar. Mas esse respirar não é só a questão física. Esse respirar é o respirar da nossa alma, da nossa existência com Ele. Ele é o nosso respirar. Então o convite que eu faço a você nessa noite é: peça ao Pai, Senhor, me acrescenta fé, aumenta a minha fé, para que eu possa te obedecer, para que eu possa enxergar aquilo que eu não consigo ainda perceber que o Senhor tem planejado tão bom, e para que eu possa viver hoje como alguém que te honra agora, sem ficar planejando, porque amanhã eu serei um crente melhor, um filho de Deus melhor. Que seja hoje, que a gente decida hoje, que a gente faça hoje. Que Deus, nosso Pai, abençoe a sua vida e te acrescente fé.